Shalom a todos. Essa semana, então, estamos começando o estudo sobre a nossa oitava paraxá do livro de Gênesis e de toda a Torá. O nome da paraxá de hoje é Vaishlach, está em Gênesis do capítulo 32, versículo 4, até o capítulo 36, versículo 43. Lembrando que tudo que eu transmito aqui não sai da minha cabeça, isso são estudos do rabino Reuven Tradbergs, que ele publica toda semana nessa revistinha aqui que eu recebo na minha sinagoga. Então, a paraxá Vaishlach tem esse nome porque Vaishlach significa e enviou, porque em hebraico a paraxá começa dizendo Vaishlach Yaakov Melahim Lefanav, quer dizer, e enviou Jacó mensageiros à sua frente. Então, começando aquele resumão que eu faço toda semana, quer dizer, que o rabino faz e eu só traduzo, Jacó retorna à terra de Israel e teme um confronto com seu irmão Esaú, e ele se prepara dividindo seu grupo. Durante a noite, um homem luta com ele e muda seu nome de Jacó para Israel ao amanhecer. Jacó envia presentes para Esaú para apaziguá-lo. Então Esaú corre ao encontro de Jacó, abraça ele, beija ele e chora. Jacó rejeita o pedido de Esaú de se estabelecerem juntos. Diná é estuprada em Siquém por Siquém. E Simão e Levi matam os homens da cidade. Jacó chega a Betel, o lugar onde ele teve o sonho com a escada, e constrói um altar. Raquel morre ao dar à luz a Benjamim. Ruben se deita com Bilá, a serva da sua mãe, e Jacó se reencontra com Isaac, seu pai, e no final dessa paraxá, a linhagem de Esaú é delineada. Bom, então vamos começar a primeira aliá. Começa Jacó enviando mensageiros a Esaú. E ele manda seus mensageiros dizerem: diga a Esaú que o seu servo Jacó esteve com Labão e temos um grande rebanho. Chega a notícia de que Esaú está se aproximando com 400 homens e, obviamente, Jacó fica com medo. Ele divide o seu grupo para que pelo menos a metade sobreviva. Então ele ora: embora eu seja indigno, tu prometeste que a minha descendência seria numerosa. A história do livro Bereshit é a história das promessas divinas. Jacó recebeu uma promessa no sonho com a escada de que Deus o faria retornar à terra de Israel. E ele também foi instruído por Deus, quando ainda estava lá em Harã, no meio da paraxá da semana passada, a retornar para a terra e que o Eterno estaria com ele. Embora Jacó acredite nessas promessas, o diabo está nos detalhes, ok? Deus me fará retornar em segurança à terra, mas e depois? O meu irmão Esaú queria me matar, foi por isso que eu fugi. E eu tinha uma informante na terra prometida que estava de olho em Esaú, prometendo-me que me avisaria quando o caminho estivesse livre para eu voltar para casa. Minha mãe. Ela prometeu que quando Esaú se acalmasse e não quisesse mais me matar, então o caminho estaria livre para eu voltar. Mas eu nunca ouvi nada vindo dela. Será que a minha mãe mudou de lado? Ou será que talvez Esaú nunca tenha se acalmado, afinal, e ainda tenha a intenção de me matar? Então, embora eu acredite na promessa de Deus de que ele me fará voltar à terra prometida em segurança, o que vai acontecer depois disso? Jacó está com medo. Ele manda um recado para Esaú e recebe a notícia de que Esaú está vindo com 400 homens. Certamente essa não é uma recepção calorosa. Esaú quer guerra. E Jacó então ora. Segundo Eliá,
Jacó prepara presentes de seu rebanho para Esaú com a mensagem: da parte do teu servo Jacó. Um homem luta com Jacó durante a noite, ferindo a coxa dele. Ao amanhecer, o homem lhe diz que seu nome é Israel, pois ele lutou contra Deus e contra os homens e venceu. Jacó tenta apaziguar Esaú com presentes. Por que ele pensa que presentear com animais com um cartão anexado do seu servo Jacó irão arrefecer a intenção assassina de Esaú? Talvez Jacó esteja enviando uma mensagem. A bênção que eu roubei foi uma farsa. Nunca aconteceu. Portanto, não há motivo para ficar com raiva. Mas o que foi afinal aquela bênção? Dizia: Deus lhe dará fartura da terra, muito trigo e vinho, e você governará. Seu irmão se curvará diante de você. Uma bênção em 3 partes: sucesso agrícola, poder político e domínio sobre seu irmão. E nada disso aconteceu. Nenhum sucesso agrícola, tudo que ele tinha eram animais, nenhuma terra e certamente nenhuma fartura da terra. E o poder? Ele foi um trabalhador migrante com Labão, quase um trabalho escravo com Labão. E quem se curva diante de quem? Por isso, a informação do teu servo Jacó. 3 golpes. Nenhuma fartura de terra, nenhum poder, e quem manda é você, não eu. Portanto, não há necessidade de se preocupar com uma bênção que não se realizou. Terceira aliá. Jacó acorda mancando. Daí a proibição para os judeus de comer o nervo ciático. Ele vê Esaú, divide a sua família, Esaú corre até ele e abraça, beija e chora. A luta com o homem termina com ele mancando. Essa luta é imortalizada pela proibição de comer o nervo ciático. Essa é a única mitzvah, ou seja, o único mandamento da época dos avot, dos patriarcas, além da Brit Milá, a circuncisão. Qualquer história imortalizada por uma mitzvah merece atenção. Por que imortalizaríamos a luta de Jacó durante a noite com um homem, ou talvez um anjo, resultando na mudança de seu nome para Israel e também em sua claudicação, no fato dele estar mancando? A lição é talvez discreta. O nome Israel, o povo Israel, viverá uma vida de confrontos, uma vida de oposição, de luta, certo? Mas nós emergiremos, perseveraremos, sobreviveremos à noite, mas mancando. As promessas divinas não são de um Gan Eden, de um jardim do Éden, de uma história de dias ensolarados. As promessas são amplas, vagas, indefinidas, abertas, como: eu estarei com vocês, vocês herdarão a terra. Garantias maravilhosas, mas amplas, abertas, vagas. O que elas significam? Persistiremos, ótimo, mas como? Ilesos? Não, mancando. É crucial ler todas as histórias do livro Bereshit à luz das promessas. As promessas eram todas bem conhecidas. Embora, entendendo o que as promessas divinas significam, como saber de que modo elas se concretizarão na vida real e quando ocorrerão? E a que preço? Isso preocupa as mentes dos avot, dos patriarcas. Eles vivem com incerteza, fé nas promessas, incerteza quanto ao seu significado. Quarta aliá. Esaú é incentivado a aceitar os presentes de Jacó. Esaú propõe que eles vivam em fraternidade, mas Jacó hesita, enviando Esaú à frente, insinuando que o alcançará, coisa que nunca acontece.
Em vez disso, ele se volta para a terra de Israel, permanece em Sucot e depois vai a Siquém, edifica um altar e invoca o nome de Deus. Jacó fica sem dúvida aliviado com o abraço de Esaú, mas insiste em uma separação completa. Talvez os beijos de Esaú sejam sinceros hoje, mas e amanhã? Muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar. E embora Jacó tenha tentado convencer Esaú de que a bênção de Isaac não se concretizou, ele mesmo não acreditava nisso. Ele está convencido de que ele é o herdeiro do legado judaico. Ele vai para Siquém e constrói então um altar. E por que ele não vai imediatamente para Betel, lá onde ele recebeu, fez uma promessa de que, quando ele teve o sonho com a escada, de que voltaria àquele lugar? Por que ele não voltou imediatamente para se reunir com seu pai e a sua mãe? Por que ele foi para Siquém e não para Betel ou para Hebrom, onde estavam os seus pais? O povo judeu entrará na terra de Israel 3 vezes nessa época: Abraão, Jacó e Josué. A cada vez, a primeira parada será Siquém. Jacó está seguindo os passos de Abraão, literalmente. Abraão partiu de Haram, sua primeira parada na terra de Israel foi Siquém, onde construiu um altar. Jacó acaba de voltar de Haram para a terra de Israel, parando primeiro em Siquém e construindo um altar. Ele se vê claramente como o herdeiro de Abraão, caminhando nos seus passos. Quinta aliá, Diná é estuprada em Siquém, por Siquém. O nome da cidade é o nome do rapaz. Os irmãos afirmam que só se aliarão a pessoas circuncidadas. Enquanto os homens se recuperam, Simão e Levi matam todos os homens. E Jacó fica indignado. Mas eles respondem, né? Podem eles fazer de nossa irmã uma prostituta? Deus disse a Jacó para ir a Betel e construir o altar prometido. Quer dizer, a gente não sabe se Jacó esqueceu ou se ele ia deixar para depois, mas o Eterno ali deu uma mãozinha para ele, como quem diz: lembra daquela sua promessa? Vai para Betel para construir o altar. E ele então obedece. Deus lhe aparece e lhe diz que seu nome é Israel e não Jacó, e que as nações e reis virão dele. A história do estupro de Diná é a primeira história da próxima geração. E o comentário retórico dos irmãos será um alerta para o resto do livro. Podem eles fazer de nossa irmã uma prostituta? Querendo dizer, e nós, seus irmãos, ficaremos de braços cruzados? Não. Irmãos defendem irmãos. O que é bem irônico, porque eles defendem Diná, mas mais adiante eles vão vender José, que é o irmão deles. Enfim. A reação de Jacó ao massacre de Siquém também é instrutiva. Ele critica a violência porque ele acredita que isso impedirá boas relações com o povo da terra. Jacó pode pensar que a promessa divina da terra está prestes a se cumprir no seu tempo. Uma promessa foi feita a Abraão na aliança de Ben-Habetarim, quer dizer, entre os pedaços de animais partidos no meio por Abraão, isso nós lemos no passado, e seus filhos serão estrangeiros em terra estranha, escravizados, oprimidos, e só depois de muito tempo retornarão aqui. Jacó foi, de certa forma, um escravo em terra estrangeira. Foi oprimido lá. Talvez então a promessa da terra se cumpra em seu tempo. E por isso, más relações com os vizinhos não são coisa boa. Sexto aliá. Deus confirma a promessa da terra a Jacó. Jacó constrói altares, viajando para o sul. Raquel morre ao dar à luz Benjamim. Ruben se deita com Bilá. Jacó vai a Hebrom para junto de Isaac.
Então Isaac morre aos 180 anos e é sepultado por Esaú e Jacó. Jacó continua seguindo os passos de Abraão, viajando para o sul e construindo altares, mas a vida de Jacó difere dramaticamente da vida de Abraão e da vida de Isaac. As mulheres desempenharam um papel dominante em nossa história. Mais do que dominante, elas moldaram a história. Sara insistiu no exílio de Ismael e Deus concordou. Rebeca orquestrou o recebimento da bênção por Jacó e essa decisão foi confirmada pela história. Mas Raquel morre. A morte de Raquel priva Jacó da sábia voz feminina que Abraão tinha com Sara e Isaac com Rebeca. Ok, você pode dizer, mas ele tinha Leia, mas a mulher que ele amava não era Leia, era Raquel. Então ele ouviria, o coração dele estaria inclinado a ouvir Raquel, mas Raquel morre. Por exemplo, no futuro, nós vamos ver nas próximas parashiotes que Jacó vai fazer uma capa muito bonita para José. Será que se Raquel estivesse ali para dar conselho, ele teria feito essa capa? Fica a pergunta. Sétima aliá. Então os descendentes de Esaú são enumerados, nações e reis. Assim como Ismael, a família de Esaú é descrita em detalhes. E este é o fim da história de quem está no povo judeu e de quem está fora. Daqui para frente, a Torá é a história de Jacó e de sua família, todos pertencentes ao povo judeu. E aqui termina o estudo do rabino Ruben Tradbrooks. Mas hoje eu quero trazer para vocês a Haftarah, que é a leitura dos profetas que nós lemos todo o Shabat. Eu já expliquei num vídeo anterior, já tem mais de ano isso, uma série que eu fiz sobre história do judaísmo, que no tempo dos gregos e no tempo dos romanos, a leitura da Torá por parte dos judeus foi proibida, porque tanto os gregos, que conquistaram a terra de Israel 250 anos antes da Era Comum, e como os romanos mais tarde, eles perceberam que os judeus não se curvavam à cultura grega, à filosofia grega, ao helenismo com o mesmo entusiasmo que os outros povos conquistados abraçaram a cultura grega. Até os romanos se curvaram à beleza da cultura grega. Os judeus religiosos, não. Não. Então, tanto os gregos como os romanos proibiram a leitura da Torá, porque eles esperavam, eles tinham a expectativa de que, ignorando a Torá, os judeus abandonariam as suas tradições e seguiriam o curso da humanidade, como todos os outros povos que desapareceram, se misturaram, viraram pertencentes ao Império Romano. Então, toda semana a gente lê a Parashá e uma Haftará, que é uma porção dos profetas que faz alguma alusão à Parashá da semana, né? Para quem é cristão, lembra que em um dos profetas, Jesus entrou numa sinagoga no Shabat e ele leu os profetas. Não está escrito que ele leu a Torá, porque a Torá estava proibida a leitura. Ele leu nos profetas. E é o que nós fazemos até hoje. Hoje em dia não tem mais proibição de o judeu ler a Torá. A gente lê a Torá e lê também a Haftará. Então, dessa semana está no livro de Obadias, no capítulo 1, dos versículos 1 a 21. São 21 versículos, mas eu quero ler para vocês, tá? Visão de Obadias, assim diz o Deus eterno a respeito de Edom.
Da parte do Eterno ouvimos novas, e por entre as nações foi enviado um mensageiro a dizer-lhes: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para fazer-lhe a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração enganou-te, ó tu que habitas nas tendas do penhasco e cuja habitação é elevada. Que dizes ao teu coração? Quem me derrubará por terra? Embora subas ao alto como a águia e ponhas o teu ninho como as estrelas, dali te farei descer, disse o Eterno. Se a ti viesse ladrões e salteadores de noite, acaso te calarias? Acaso não te furtarias até que lhes bastasse? Se a teu vinhedo viessem vindimadores, não deixariam estar algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú e como foram revelados seus tesouros? Todos os teus aliados te acompanharam no caminho até a fronteira. Presta atenção. Os homens que estavam em paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão põem para ti uma armadilha, e não há em ti entendimento. Naquele dia, diz o Eterno, certamente farei perecer os sábios de Edom e do monte de Esaú o entendimento. Os teus valentes, ó habitantes do sul, estão atemorizados de que pela matança cada um seja exterminado do monte Esaú. Por causa da maldade que tiveste com teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que ficaste indiferente, naquele dia em que estrangeiros levaram os seus bens, forasteiros entraram pelos seus portões e fizeram sorteio sobre Jerusalém. Tu também és considerado como um deles, mas tu não devias ter visto sem tê-lo ajudado e no dia em que foi entregue aos inimigos, nem te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua destruição, nem falado de boca cheia da sua tribulação. Não devias ter entrado pelos portões da cidade do meu povo no dia da sua destruição, nem devias ter olhado tu também em sua calamidade no dia da sua destruição, nem devias pôr as mãos sobre os seus bens no dia da sua destruição. Não devias ter posto mas devias ter posto na brecha para exterminar os que escapavam, e não devias fechar na prisão os que lhe ficaram no dia da destruição, pois o dia do Eterno está prestes a chegar sobre todas as nações que fizeram mal a Israel. Como tens feito, assim se fará a ti, e o que mereceres tornará sobre a tua cabeça. Pois como bebeste o cálice da amargura sobre o meu santo monte, assim beberão sempre todas as nações. Beberão e serão como se nunca tivessem sido. Porém, no monte de Sião haverá um refúgio, e ele será santo, e os da casa de Jacó herdarão o que lhes pertencia. A casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú tornar-se-á um restolho. Aqueles que incendiarão a esta e a consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Eterno assim determinou. Os habitantes do sul herdarão o monte Esaú, e da planície os filisteus herdarão os campos de Efraim e os campos de Shomron, que é Samaria, e os de Benjamim herdarão o Guilade. Esses cativos do exército dos filhos de Israel que habitavam com os cananeus em Tsofarte, e os cativos de Jerusalém que habitavam em Sefarade possuirão as cidades do sul, e os salvadores subirão ao monte de Sião para julgarem o monte Esaú, e o reino será do Eterno. Por que eu fiz questão de ler essa Haftará? Porque essa Haftará descreve o castigo que recairá sobre Edom, descendente de Esaú. Nessa paraxá de hoje, Vaishlar, 3 vezes essa frasezinha aparece. E Esaú é Edom. E Edom
em hebraico, significa cor vermelha. Adom é vermelho. E os nossos sábios dizem que isso existe esse paralelo porque Esaú era um homem extremamente violento, extremamente sanguinário. E ele deu a um descendente dele o nome de Edom. Os cristãos, quando leem a Paraxá de hoje, que vem que Esaú e Jacó se beijaram, se abraçaram e choraram, eles pensam, pelo menos era assim no tempo que eu frequentava a igreja, que os irmãos se reconciliaram, mas não, nunca, nunca eles se reconciliaram. E a Haftara dessa semana, ela fala sobre isso, sabe? E essa Haftara está relacionada diretamente com o conflito entre Esaú e Jacó, que é destacado na leitura da Torá dessa semana. O profeta Obadias, ele é um convertido ao judaísmo e tinha suas raízes no povo edomita, que na história entrou como os idumeus. Né? Nós chamamos edomitas porque são descendentes de Edom, filho de Esaú, mas na história os romanos chamavam eles de idumeus. Os idumeus, ou os edomitas, não ofereceram ajuda à Judéia quando ela foi atacada pelos babilônicos. É isso que Obadias descreve aqui. Muitos anos depois, os edomitas se associarão ao Império Romano e serão responsáveis pela destruição do segundo templo sagrado de Jerusalém, causando sofrimento e dor indizíveis à nação judaica. Embora o Império Romano tenha sido uma das nações mais formidáveis e poderosas a governar o mundo, o profeta de Israel revela o seguinte: a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú se tornará palha, e elas a incendiarão e as consumirão. A Haftará descreve então a divisão da terra de Esaú entre os exilados que retornam. Esta memorável Haftará termina com o conhecido versículo: e os salvadores subirão ao monte Sião para julgar o monte de Esaú, e o Eterno terá o reino. Por que eu fiz questão de mencionar Haftará? Porque, como dizem os nossos sábios, que está escrito aqui pelo rabino Ruben Tradbergs, os edomitas se associaram com o Império Romano, eles se assimilaram, eles se tornaram parte do Império Romano, e como todo mundo sabe, o Império Romano, então, o cristianismo nasceu dentro do Império Romano. E para os nossos sábios, o mundo cristão, o mundo ocidental, é composto pelos herdeiros de Esaú. Por isso é que o mundo cristão perseguiu e tentou exterminar os judeus por 2000 anos. Se você é cristão e está vendo esse vídeo, você pode até ficar um pouco chocado e dizer: mas isso é coisa da história, isso não existe mais. Nós cristãos, sobretudo os evangélicos, nós amamos Israel. Tudo isso é verdade, mas a promessa de Deus de julgamento das nações, ela não pode ser revogada. Ou, aliás, até pode, porque quando tem profecia ruim, pode ser revogada, se houver um arrependimento, se houver um reconhecimento do erro, né? E disseram: não, realmente nós erramos, os judeus são nossos irmãos, como o Papa João Paulo II disse, né, que os judeus são os irmãos mais velhos dos cristãos. O castigo divino ele pode ser diminuído, né? Mas não é isso que a gente vê. A invasão de Israel pelos terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023 tem revelado o Ocidente praticamente
todo contra Israel, sabe? Então, significa que Esaú não mudou nada, os edomitas não mudaram nada, continuam odiando os judeus, sabe? E essa passagem que eu li, sabe, que está escrito que os seus amigos que comem na sua mesa vão traí-lo, que vão até as suas fronteiras, até as. Gente, está acontecendo. Sabe, está acontecendo, sabe? Os europeus, os americanos receberam os árabes de braços abertos e a Europa está sendo dominada. A Europa está ficando islamizada em mais 30 anos, sabe? Em Londres hoje em dia e na Bélgica hoje em dia, esqueci agora o nome da capital da Bélgica, mas na capital da Bélgica e em Londres, que é a capital da Grã-Bretanha, os nativos já são minoria, sabe? Os muçulmanos já são maioria em Londres e não estou conseguindo lembrar de jeito nenhum o nome da capital da Bélgica, mas fica aí a informação. Sabe, gente, é momento de arrependimento, sabe? É momento de reflexão, é momento de pedir perdão a Deus, sabe? Inclusive pelos seus antepassados, sabe? Dos cristãos pedirem perdão a Deus, sabe? Pelas perseguições contra os judeus. Não tem nada demais nisso. Não tem nada demais em pedir perdão pelos antepassados, sabe? Ao contrário, mas é imperativo que o Ocidente saiba que a mão do Eterno está sobre vocês e que vocês se preparem, preparando a alma de vocês, o coração de vocês para terem uma justificativa diante do Eterno. Os seus pais podem ter errado, podem ter feito mal ao povo de Israel, podem ter tentado nos destruir, não conseguiram. Nós estamos aqui, sabe? E nós queremos sim a redenção de todo o mundo, mas precisa haver um arrependimento genuíno. E eu paro por aqui desejando a todos vocês Shavuot Tov, uma boa semana.